Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. É um prazer muito grande estarmos na casa de Deus, por conta da decisão do nosso governador. Nós estamos hoje, dia 21, dia 28, fazendo os cultos não presenciais. Mas nós não poderíamos deixar de, no domingo, pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus, mesmo que nós não estejamos juntos, presencialmente, mas nós fazemos parte da comunhão dos santos. E temos conversado, temos orado, os pastores principalmente, e nós estamos sempre querendo trazer nesses dias uma palavra de consolo, de encorajamento para o povo de Deus. Principalmente por aqueles irmãos nossos que estão enlutados. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A doutrina da Trindade, ela tem sido sempre usada para os debates teológicos, porque a doutrina da Trindade é uma doutrina misteriosa. Deus, que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero meditar hoje com você sobre a doce comunhão com Deus Trino. Você já pensou nisso? Leia comigo, por favor, o que está aí, o último versículo da carta aos Coríntios. Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu quero meditar sobre o seguinte tema, A doce comunhão com Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na economia divina, quando você estuda as Escrituras Sagradas, fica claro que as três pessoas da Trindade têm papéis distintos. Se você for para a criação, as três pessoas estão envolvidas na criação. Se você vai para a doutrina da redenção, se você vai aí, por favor, para Efésios, capítulo 1, quando Paulo faz essa doxologia, e ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, que nos elegeu, que nos predestinou. Depois ele fala que estes que foram predestinados por Deus foram redimidos por Jesus Cristo. E esses que foram predestinados por Deus, redimidos por Cristo, foram convertidos e selados pelo Espírito Santo. Depois da sua conversão, eu e você fomos batizados por imersão, por aspersão, por efusão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, quando adoramos a Deus, nós adoramos as três pessoas. Nós adoramos ao Pai, nós adoramos ao Filho e nós adoramos ao Espírito Santo. Veja aí em Efésios, capítulo 2, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Isso significa que a nossa adoração a Deus envolve as três pessoas da Trindade.
Nós adoramos ao Pai por causa da obra de Cristo. E nós adoramos em espírito. É o Espírito Santo que produz o que? A verdadeira adoração dentro de nós. Se você for, por favor, dá um pulinho lá em João, capítulo 14, versículo 23. João, capítulo 14, versículo 23. Vamos ler juntos o que é que diz lá? João 14, 23. O que é que diz? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Então eu não sou somente santuário do Espírito Santo, eu sou o santuário do Pai, eu sou o santuário do Filho. A Trindade Santa mora dentro de mim e de você. Você já pensou que coisa extraordinária? Que coisa fantástica. Agora, eu queria chamar a sua preciosa atenção para esse texto, que nós geralmente chamamos de bênção apostólica, que nós pastores, quando despedimos o povo de Deus, assim como Moisés orientou Arão, lá no Antigo Testamento, a bênção araônica, nós temos a bênção apostólica. E eu queria meditar nesse texto aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu queria chamar sua preciosa atenção, porque há sermões que são tópicos, há sermões que são expositivos. Esse sermão aqui é aquilo que se chama na homilética de um sermão textual. Porque o assunto está no texto e as divisões estão no texto. E aí, quando você fala de comunhão com Deus, você fala da comunhão de um Deus que é amor. Por que o amor de Deus? Por que não outro atributo? Porque é o amor de Deus. Você se lembra que o apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, diz que Deus é amor. Não é o amor de Deus, é o Deus que é amor. Habita no meu coração, habita no seu coração. Você já pensou nisso? Eu e você, nós amamos por dever. Deus ama por prazer, por essência. Ele é amor. Então, quando Deus está dentro de mim, morando dentro de mim, o amor de Deus, o Deus que é amor, habita no meu coração. Você já pensou nisso? Que mensagem de consolo e de conforto para mim e para você nessa pandemia. Eu sou habitado, você é habitado por um Deus que é amor. Amor incondicional, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos dele antes da fundação do mundo. Esse Deus que é amor mora dentro de mim, não porque exista em mim, em você, alguma razão para Ele habitar e para Ele amar a mim e a você. Você já pensou nisso? O amor de Deus, que é a causa de todas as coisas. Deus é amor. E o amor de Deus se manifesta em tudo. O amor de Deus se expressa na criação. O amor de Deus se expressa na redenção. O amor de Deus se expressa na providência. O amor de Deus opera dentro de nós. Você não precisa fazer alguma coisa para ser aceito, para ser amado.
Porque o amor de Deus é incondicional. Ele nos ama e pronto. E esse Deus que é amor reside em mim e em você. E diz lá em Romanos capítulo 5 que o Espírito Santo de Deus derrama este amor no meu coração. Esse Espírito Santo de Deus, que é o executivo da Trindade, produz em mim e em você o fruto do Espírito, a mudança de caráter, que é o amor de Deus. Esse amor, ele é imutável. Nós vivemos num mundo que tem 4 estações, e as estações mudam o tempo, mas o amor de Deus permanece perfeito. Jesus, amando os seus discípulos, diz lá, João capítulo 13, amou-os até o fim. Nós somos atraídos com cordas de misericórdia, porque o amor que Deus sente por mim e por você é eterno. Eterno. Deus não ama menos um dia e ama mais no outro, porque o seu amor é imutável, é infinito, é eterno. Em Deus não há sombra de variação. E a comunhão que eu e você temos com Deus é uma comunhão de amor. Deu para entender? O amor de Deus, ou Deus de amor, habita dentro de mim e dentro de você. Então, não existe bênção maior do que essa. A bênção de ser habitação, moradia do Deus que é amor. Amor. Por isso, você não precisa ter complexo de rejeição. Por isso, você não precisa fazer nada para ser aceito. Porque o Deus de amor reside em mim e em você. Ele habita conosco. Mas veja que a segunda pessoa da Trindade é o Filho. E vocês sabem que na doutrina da Trindade, o Filho procede de quem? Do Pai. Agora, se o Pai traz para mim comunhão em amor, o Filho traz para mim o quê? A graça. A graça. Por que não outro atributo? A graça. E aí você tem que entender, abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. No versículo 14, a graça é Jesus encarnado. Ele é a graça. Ele é a graça. Se Deus é amor, Jesus é o quê? A graça. A graça em pessoa. Veja o texto. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Mas veja, no versículo 17, por favor, leia comigo, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus. Quando você pensar na graça, aqui você tem a autorrevelação de Deus. É Deus vindo ao meu encontro e ao seu encontro. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. É a graça da comunhão com a pessoa de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei
cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo trouxe a graça para dentro de mim, para a minha vida, para a sua vida. Se Ele é cheio de graça, se Ele é a graça em pessoa, se Ele é a graça encarnada, essa graça está dentro de mim e de você. Essa graça opera na minha vida e na sua vida. Por isso que o salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça, ela opera naquilo que não presta, que sou eu e você. Então eu tenho comunhão com a graça encarnada, a graça em pessoa. Mas essa graça em pessoa, Ele realizou uma obra por mim e por você. Essa graça é operante. Essa graça me regenerou, essa graça me justificou, essa graça está me santificando e santificando você, e essa graça vai operar na minha vida e na sua vida, e um dia nós seremos conformados à imagem da graça, que é Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Às vezes a gente ouve essas palavras assim, né? E a gente não para meditar. O Deus que é amor habita em mim e em você. O Jesus, que é a encarnação da graça, é a graça em pessoa, é a graça operante, a graça vivificante, a graça abundante, a graça superabundante, a graça transformadora. Está operando na minha vida e na sua vida. Um dia, essa graça vai nos transformar à semelhança de Jesus, porque nós o veremos como Ele é e nós seremos como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Essa graça, ela não pode ser diminuída. Essa graça, ela não pode ser rompida. Porque existe uma aliança da graça. E essa aliança foi selada com o sangue do Cristo, que é a encarnação da graça. E através dessa aliança da graça, essa nova aliança, feita no sangue daquele que é a graça em pessoa, traz para a minha vida e para a sua vida um feixe de promessas. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Quem poderá anular a graça de Deus na minha vida, na sua vida? Ninguém. A graça é infinita. A graça é eterna. A graça é Jesus. Ele é a graça. Mas aí vamos para a terceira pessoa da Trindade. Porque o texto diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Se o Pai, Ele é o autor de todas as coisas, e o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E Ele é o executivo da Trindade. Ele é o agente das ações da Trindade. Ele é o operário santo. E Ele é aquele, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que transfere para mim e para você o amor do Pai e a graça do Filho. Mas a principal coisa que o Espírito Santo traz para nós
é o consolo da Trindade. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Leia comigo, por favor. O que é que diz aí? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre o quê? Convosco. Presta atenção. Se o Pai é amor, se o Filho é a graça, o Espírito Santo é o quê? O Consolador. Veja que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Porque o Pai é Consolador, o Filho é Consolador e o Espírito Santo é o Consolador. Significa que todo o consolo que existe na Trindade divina vem sobre mim e sobre você através da presença do Espírito Santo. Se você for lá para o texto de 2 Coríntios capítulo 1, diz que Deus é o Pai de misericórdia e o Deus de toda o quê? Consolação. Significa que não existe em mim e em você uma carência de consolo, de conforto, de encorajamento, que Deus não possa lhe dar. E Ele nos dá isso através da presença poderosa, consoladora do Espírito Santo, que habita conosco. Que habita conosco. Nenhuma pandemia, nenhuma praga, nenhuma peste poderá roubar o consolo de Deus que existe no coração do crente. Por isso que para o crente não há desespero, não há tristeza, não há angústia, quando o assunto é morte. Você sabe que esse Deus Consolador um dia, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E eu queria chamar sua atenção, porque João vai colocar que esse Espírito, ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas nós o conhecemos, porque Ele habita conosco e está conosco para sempre. Significa que toda consolação, todo conforto, todo encorajamento que existe no Deus Pai, no Deus Filho, existe no Deus Espírito Santo, e Ele executa isso, Ele derrama isso, Ele nos conforta, Ele nos encoraja, Ele nos anima. Você se lembra que o profeta Ezequiel foi levado por Deus para um grande vale de ossos secos? E aquele vale de ossos secos representava a situação do povo de Deus, da nação de Israel. E Deus pergunta para o profeta: será que isso tem solução? Será que isso tem jeito? E o profeta sabiamente diz, ou mineiramente responde: o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. E Deus diz para o profeta: profetiza. Profetiza aos ossos, mas profetiza o Espírito. E quando a palavra é pregada, é profetizada, é lançada nos corações humanos, o Espírito de Deus age, trazendo reavivamento, revitalização. Se você for para o Salmo 104, você vai descobrir que o Espírito Santo, ele é o agente da providência divina, é Ele que, através do sopro, dá vida a todos. A todos. Volta lá, para 2 Coríntios 13, 13.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, o consolo do Espírito Santo, diz assim: sejam com todos vós. Esse verbo ser aqui dá-nos a ideia de que nós recebemos, porque nós já somos. Essa bênção aqui não é para os incrédulos. Essa bênção aqui é que quando você sair do culto, ou sair da sua reunião, da sua congregação, a bênção está dizendo para mim e para você: o Deus de amor mora com você. O Jesus da graça habita em você. E o Espírito Santo, o Consolador, está em você. Os três, agindo, morando, habitando dentro de você. Irmãos, eu quero fazer, chegando ao final, 3 aplicações práticas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a doutrina da Trindade, não é para ser discutida e debatida teologicamente. A doutrina da Trindade, ela existe para ser o quê? Experimentada. Eu e você, nesse tempo difícil, nesse tempo de crise, você precisa conversar com o Pai e dizer: Pai, derrama esse amor, manifeste esse amor na minha vida. Jesus, que essa graça, essa beleza, essa comunhão, essa graça operante, manifesta na minha vida. Espírito Santo, Deus Consolador, traz tudo que existe na Trindade para dentro do meu coração, da minha vida. Traz satisfação, traz prazer, traz louvor, traz adoração, traz contentamento, traz esperança. Bem-aventurado é aquele cuja esperança é o Senhor. Então, experimente a doce comunhão da Trindade. Começa a desfrutar disso. Segunda aplicação prática. É que essa doce comunhão com as 3 pessoas da Trindade, ela jamais acabará. Ela começa aqui e se perpetua por toda a eternidade. E ninguém e nada poderá romper essa comunhão. Veja rapidamente o que está lá na primeira carta de João, no capítulo 1. No versículo 3, João diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Essa comunhão, ela além de trazer prazer, satisfação, ela é eterna.
nada nem ninguém poderá romper. Você jamais cairá da graça. Você jamais deixará de ser amado por Deus. Você jamais deixará de ser consolado pelo Espírito Santo. É comunhão eterna. Comunhão eterna. Terceira aplicação prática que eu gostaria de fazer com você, para você, é que isso pode acontecer com outras pessoas que não conhecem o Evangelho. E a grande mensagem que eu tenho para as pessoas que estão perdidas é que eles podem ter comunhão com Deus de amor, com Jesus da graça e com o Espírito do consolo. Nesse tempo de pandemia, vamos evangelizar. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Vamos compartilhar com as pessoas essa doutrina maravilhosa. A doutrina da Trindade. Da Trindade. Amém? Vocês entenderam a mensagem ou não? Então, quando hoje der a bênção para vocês aqui no final, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso aqui não é uma bênção apenas para ser repetida, mas é uma comunhão para ser o quê? Desfrutada. Amém?